início da nossa apresentação, nós iríamos repetir algumas coisas que já foram até apresentadas pelas duas brilhantes participações anteriores. Então nós vamos, para não ficar uma coisa repetitiva, nós vamos pular algumas partes e entrarmos já propriamente dito na história da nossa instituição. E esse encontro, como nos referimos anteriormente, é um encontro para nós muito importante e para nós até é mais importante vir aqui e ouvir do que falar, para nós participarmos desse momento ímpar. Mas vamos começar para situar a história da nossa instituição, pulando essa parte introdutória, já vamos chegar no século XIX. Fica mais fácil para o entendimento dos senhores do que seja a Fraternidade Rosa Cruz do Brasil. Nós entendemos que esse século XIX é para nós como o século áureo. Por que áureo? Porque uma série de fatos que ocorreram no século XIX representam para a humanidade como um reavivamento do espiritualismo no planeta. Vou citar apenas alguns. Eliphas Levi Zaed tem a sua passagem aqui pelo nosso plano, que para nós é um dos nossos mestres. Nasceu na França em 1810 e deixou esse plano em 1875. Como foi mencionado anteriormente, Helena Blavatsky funda a Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica, no contexto histórico, é muito importante porque ela ajuda na difusão do espiritualismo no mundo, porque ela introduz nessa dinâmica um trabalho através de delegados, através de representantes, ela espalha, como se diria hoje na linguagem, olheiros, em diversos continentes, buscando pessoas para serem introduzidas no espiritualismo, para serem ensinadas a levar essa missão. Um outro aspecto importante desse século XIX é Allan Kardec, porque Allan Kardec ele sistematiza a doutrina espírita e por volta de 1857 e introduz na agenda mundial o tema da reencarnação, que sempre foi presente, mas pela ideologia dominante, pela igreja dominante, esse tema foi um tema que foi colocado de lado e não estava na agenda, nos debates no planeta. E Allan Kardec introduz na agenda mundial esse tema, reintroduz o tema da reencarnação, que é muito importante para o reavivamento espiritual do planeta. Um outro evento ainda do século XIX é o Congresso das Religiões, o Parlamento Mundial das Religiões, que acontece nos Estados Unidos em 1893. Nesse parlamento, um dos nossos mestres o Ocidente passa a conhecer Swami Vivekananda. Swami Vivekananda já era conhecido no Oriente, mas aqui na parte ocidental do planeta não se tinham essas ideias. Então nós temos aí um cenário totalmente novo que vai colocar outros eventos que aconteceram no planeta nesse período, mas a introdução do século XX há uma mudança na atmosfera, há uma corrente vibratória diferente. E se nós observarmos, que foi até muito bem apresentado anteriormente, há uma efervescência de novas escolas espiritualistas, Max Rendel, a Mork através do Spencer Lewis, Rudolf Steiner na Alemanha, através do movimento da antroposofia. E dentro desse cenário, nós tivemos o nosso fundador, ele nasce, o professor Júlio Guajará Rodrigues Ferreira,
ele nasce em Belém do Pará, em 1902. Uma pessoa de classe média que vai estudar na Europa e passa a sua adolescência na Europa e tem contato com essas escolas e com essa efervescência, precisamente na Inglaterra. O professor Júlio Guajará, que é o nosso instituidor, vive esse ambiente e é levado por Gina Rajadasa, que é desses delegados da Sociedade Teosófica, é descoberto por um desses delegados da Sociedade Teosófica e é levado para a Índia. O professor Júlio já tinha saiu de Belém do Pará, estudava em Londres e, na sua adolescência, é levado por Gina Rajadasa para a Índia, onde recebe a Sagrada Iniciação. Termina a sua fase de estudos e retorna ao Brasil. Aqui no Brasil, essa efervescência desses movimentos espiritualistas estão acontecendo aqui. Começaram um pouquinho antes, através do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, de Antônio Olívio Rodrigues, que funda a editora Pensamento, que acelera, intensifica esse trabalho de divulgação espiritual. É muito importante a presença dele. Vem ao Brasil Mário Rosso de Luna e também faz um trabalho de difusão da doutrina espiritualista e, junto com o professor Henrique José de Souza, fundam um movimento importantíssimo na parte também ocultista, esotérica em nosso país. E dentro do movimento da eubiose, dentro desse cenário, o professor Júlio Guajará Rodrigues Ferreira retorna ao Brasil em 1924, nessa altura já com 22 anos. O professor Júlio Guajará é um jornalista, professor de português, vem trabalhar no Colégio Dom Pedro II e nessa oportunidade começa a mostrar todo o seu trabalho através de artigos na imprensa, na mídia, fazendo mapas astrais, fazendo horóscopos e passa a ser instrutor de uma instituição chamada Ordem Mística do Pensamento. Isso já em 1924. Nessa oportunidade, ele lança um livro, Os Mistérios da Alma. Esse livro é classificado pela Biblioteca Nacional como uma das obras raras da época. Foi editado pela editora Pensamento, é uma obra esgotada, raríssima. E o professor Júlio, então, começa o seu trabalho divulgar o espiritualismo, divulgar a doutrina rosacruciana em banquinhos em praças públicas. Vai para a antiga Praça 15, ali na Rua do Mercado, coloca um banquinho, começa a falar do movimento da doutrina rosacruciana, começa a falar de espiritualismo. E como instrutor da Ordem Mística do Pensamento, em 1928, ele se desliga dessa instituição e funda o Instituto Rosacruciano do Brasil. Esse Instituto Rosacruciano funciona por alguns meses e nesse período ele recebe a primeira visita no Brasil do delegado da Sociedade Teosófica, Gina Rajadasa. Nesse período ele decide fechar o Instituto Rosacruciano no Brasil para fundar a Sociedade Teosófica Rosa Cruz. Intensifica esse trabalho na mídia, com matérias no Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias e a mídia na época, fazendo inclusive palestras. E em 1930, já com 28 anos, ele decide fechar o Instituto, a Sociedade Teosófica Rosa Cruz, precisamente
em março de 1930, para, em outubro do mesmo ano, 1930, abrir a Fraternidade Rosa Cruz do Brasil. Essa instituição jovem começa a funcionar em vários locais do Rio de Janeiro, até que se fixa com a sua sede própria na Tijuca, na rua Afonso Pena 75. Lamentavelmente, esse mestre nos deixa o nosso plano em 28 de janeiro de 1944, com apenas 28 anos, jovem ainda, 42 anos, perdão, 42 anos, jovem ainda, com um trabalho ainda para ser, um grande trabalho ainda para ser continuado. E irmãos dedicados resolvem continuar essa missão que até hoje é desenvolvida, de levar a busca da humanidade para a consciência crística. Qual o trabalho do professor Júlio Guajará dentro desse contexto? Rapidamente, este mestre traz aqui para o Brasil uma metodologia que é introdução do ser humano à busca do autoconhecimento, uma metodologia em que nós, através de uma dinâmica de cultos, palestras e aulas, passamos para os nossos neófitos, para os nossos filiados, a importância do autoconhecimento, a importância de nós nos descobrirmos interiormente. Em nossa instituição, entendemos que o homem é uma célula do universo. Em nosso interior, nós temos todas as energias do universo e principalmente a energia solar, a energia da natureza. Elas estão lá presentes. Obviamente aqui os senhores, todos que frequentam instituições Rosa Cruzes, conhecem, entendem o que nós estamos falando. E esse mestre veio com uma metodologia, com um método para esse autoconhecimento, esse aperfeiçoamento. Porque, voltando a falar do início daquela efervescência do final do século XIX e início do século XX, o que a humanidade, os nossos mestres pensaram quando abriram essas nossas escolas, propiciaram para nós essa oportunidade, por exemplo, de estarmos aqui reunidos? Porque eles sabiam que os tempos eram chegados. Estávamos no limiar de uma nova etapa, de uma nova era. E o tempo estava muito apertado, muito curto, e havia necessidade de acelerar esse processo do desenvolvimento, de elevação do nível de consciência da humanidade. E é isso que as escolas Rosa Cruzes procuram fazer, elevar o nível de consciência da humanidade. Em nossa escola, particularmente, nós usamos uma terminologia que é a busca do nosso Cristo interno, a busca dessa consciência crística. Por isso que esse encontro aqui é muito importante, porque podemos aqui ter a oportunidade de traçarmos até, quem sabe, estratégias em comum para podermos levar para essa humanidade aí fora a necessidade dessa busca interior, dessa consciência crística que todos nós temos. Isso, trocando em outras palavras, colocando de uma outra forma, buscando mais amor, mais compreensão, mais aproximação com o nosso ser humano que está tão carente, tão necessitado dessas qualidades, envolvido com essa busca, com essa energia egoística do materialismo perverso. Então, essa nossa escola, ela tem essa missão e entendemos que com essa nova era, o homem está buscando essa nova aliança com o universo, essa nova aliança com o seu interior. E é o trabalho da Fraternidade Rosa Cruz do Brasil, através da dinâmica
deixada pelo professor Júlio Guajará Rodrigues Ferreira. Nós, através desse processo, buscamos, através do amor, do pensamento e da ação, esse trabalho da busca da nossa consciência crística, o interior do nosso, sermos dirigidos por esse nosso Cristo interno. Essa aí a mensagem que gostaríamos, e mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade para falarmos da doutrina rosacruciana, falarmos da busca dessa consciência crística. Muito obrigado.